Hoje nós vamos conversar sobre a importância do livro espírita. Você está convidado a participar deste estudo. Sejam todos muito bem-vindos, mais uma vez, a uma transmissão da Associação Espírita Teresa d'Ávila. Como foi dito antes, vamos falar sobre a importância do livro espírita e vamos, antes de qualquer coisa, agradecer a Deus pela oportunidade que temos de estar aqui, rogando a proteção e o amparo da nossa querida irmã Teresa d'Ávila, mentora da nossa casa, para que possamos realizar esse trabalho com muita paz e tranquilidade. Que Deus abençoe a todos nós, a todos os que estão ouvindo e assistindo este trabalho. Que assim seja. Em toda Paris, as pessoas estão enlouquecidas com essas mesas. Desespero nesse mundo sombrio. Só isso poderia explicar a crença em almas de outros mundos. Vamos acabar com essa farsa. Eles chegaram. Tem muitos deles aqui. Quem te escreve é um amigo de vidas passadas. Eu não sei se eu quero fazer parte disso. O fenômeno é realmente impressionante, Leon. Eu não sei se estão vivos ou mortos. As pessoas que eu vejo ou que falam comigo. O que eu preciso é de um método, critérios científicos, racionais. Fiz a mesma pergunta para diferentes médiums. Se a resposta fosse a mesma, deveríamos assumir que vem da mesma origem. Estamos diante de uma nova e definitiva revolução. O Livro dos Espíritos. Um brinde. Em nome da ciência, não vire as costas para a nossa academia. Por que não citou meu nome em lugar algum? De hoje em diante, vou responder as cartas também. Afinal, somos estrelas gêmeas. Talvez tudo isso seja fruto da minha vaidade. Esse não é o homem com quem me casei. A fé inabalável é aquela capaz de enfrentar sem temor a razão. Essa é a mais pura verdade. O trailer que acabamos de ver é do filme de Kardec, onde aparece o evento, que era um espetáculo, das mesas girantes em Paris. E os questionamentos de Kardec do que lhe parecia uma farsa, uma encenação. Encenações com mágicos e ilusionistas eram muito comuns naquela época. E Kardec, extremamente responsável, duvidou do que estava acontecendo. Até que, investigando a fundo, concluiu que as mesas não poderiam se movimentar, raciocinar e responder questões que lhe faziam, a menos que estivessem sendo dirigidas por alguma inteligência. Quando se convenceu de que era isso que estava acontecendo, Kardec, com a ajuda de médiuns do mundo inteiro, começou a escrever o Livro dos Espíritos, que teve seu lançamento em 18 de abril de 1857, em Paris, na França. E como pode ser considerado como verdadeiro reviver do Evangelho de Jesus, como um sangue novo para o organismo mental e espiritual do mundo. O filme não está mais em cartaz nos cinemas, ele foi lançado no início do ano passado. Mas ainda pode ser visto na Netflix, aqueles que têm condições podem acessar. E nele, como foi visto, nós vamos conhecer a história do Espiritismo,
que passa a ser conhecido a partir do lançamento de O Livro dos Espíritos. Esta obra trouxe ao mundo a doutrina dos Espíritos, codificada por Allan Kardec. É importante lembrar que Kardec não inventou o Espiritismo, porque o Espiritismo como ideia já existia desde que o homem é homem. Talvez até não se saiba quando foi que os homens começaram a se preocupar com o que seria deles no futuro, com qual seria o futuro do espírito depois da morte do corpo. Mas ao longo das histórias, muitos espiritualistas tentaram esclarecer a relação que existe entre corpo e alma. E apenas o orgulho, o egoísmo, a vaidade e interesses outros impediram a divulgação dessas informações, deixando a humanidade na ignorância com relação à reencarnação e à possibilidade da comunicação entre mortos e vivos, além de outros. Na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec desenvolve a tese de que Sócrates e Platão foram os precursores da ideia cristã, assim como do Espiritismo. Tal como Jesus, que foi acusado pelos fariseus de corromper o povo com seus ensinamentos, Sócrates, que teria nascido 470 anos antes de Cristo, também foi acusado de corromper a juventude, proclamando o dogma da unidade de Deus, ou seja, um Deus único, além de falar sobre a imortalidade da alma e da vida futura. Jesus, quando esteve encarnado, falava sobre tudo isso e já havia anunciado o Consolador prometido, o Espírito da Verdade, que viria a relembrar o que ele tinha dito e ensinar muitas outras coisas. O Consolador, como é chamado, que ficaria conosco e estaria em nós. Na época predita, surge então o Espiritismo, a terceira revelação, tendo como codificador Allan Kardec, pseudônimo de Hippolyte Léon Denisard Rivail. No filme nós podemos ver de que forma Kardec foi atraído pelos espíritos para que tomasse posse, para que assumisse a sua divina missão de codificador da doutrina dos espíritos, para a qual havia sido escolhido por Jesus. Quando Jesus anunciou o Consolador do futuro, ele já havia escolhido Kardec para esta missão. As outras obras de Kardec, como o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, foram escritas tomando por base os ensinamentos passados pelos espíritos, e Kardec então agrupou esses ensinamentos, organizou esses ensinamentos nas 4 partes de O Livro dos Espíritos. O primeiro, lançado logo após O Livro dos Espíritos, que foi o Livro dos Médiuns, em 1861, tem sua fonte na segunda parte de O Livro dos Espíritos. Fala do mundo espírita ou mundo dos espíritos. Essa parte do livro trata da parte experimental da doutrina. Trata do gênero de todas as manifestações. Trata da mediunidade, da educação da mediunidade e das dificuldades e tropeços que possam ocorrer na prática do espiritismo. Este, então, é o Livro dos Médiuns. O Evangelho segundo o Espiritismo, a terceira obra de Kardec, que foi lançada em 1864, é decorrência da terceira parte de O Livro dos Espíritos. Fala das leis morais. Seu conteúdo sintetiza as explicações das máximas morais do Cristo, em concordância com o Espiritismo, e suas aplicações às diversas circunstâncias da vida. Depois nós temos o Céu e o Inferno. Aqui, Kardec esclarece sobre a passagem da vida corporal para a vida espiritual, as penas e recompensas futuras, os anjos e os demônios, as penas eternas,
seguido de numerosos exemplos sobre a situação real da alma durante e após a morte. Esse livro decorre da 4ª parte de O Livro dos Espíritos e coloca ao nosso alcance o mecanismo da justiça divina em consonância com o princípio evangélico que diz: a cada um segundo as suas obras. Todos nós sabemos da relação que existe entre cada fato de nossa vida atual com acontecimentos passados, acontecimentos que de ontem ou de outros tantos ontens atrás. Nesta obra nós veremos com clareza o futuro que nos espera, tanto na erraticidade quanto em novas encarnações. Ou teremos oportunidade de avaliar o nosso comportamento atual diante da lei de justiça, amor e caridade. Esta lei é a mais importante de todas, por ser aquela que faculta o homem a adiantar-se na vida espiritual. Essa lei resume todas as outras leis morais codificadas por Kardec. E o último livro foi a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Esta obra abrange as questões da formação e desenvolvimento do globo terreno e as questões referentes a passagens evangélicas e bíblicas. Explica, à luz da razão, os milagres do Evangelho. Todos nós sabemos de quantos milagres, quantas curas, quantos atendimentos, acolhimentos feitos por Jesus e tratando de suas doenças, de suas feridas. E essa obra vai explicar racionalmente de que forma aconteceram estes milagres. Em 1º de janeiro de 1858, Kardec lançou também o primeiro exemplar de A Revista Espírita, com o objetivo de manter uma conversação direta com o público que questionava as questões do Livro dos Espíritos, lançado um ano antes, como nós já vimos, e que tinha apenas 176 páginas e 501 perguntas e respostas. Hoje, depois de uma revisão que aconteceu logo adiante, logo no início, nós temos o Livro dos Espíritas com 1019 questões, perguntas e respostas. Mas tudo isso que estamos dizendo é apenas a introdução ao nosso tema, que é a importância do livro espírita, tanto das obras fundamentais, que são esses livros de que estamos falando, quanto de todas as outras obras que complementam o nosso entendimento. Todos nós sabemos que a leitura é fundamental para o nosso esclarecimento, a respeito de todas as coisas. Sabemos que a leitura nos leva em viagens incríveis por lugares que talvez muitos de nós só teremos a alegria de conhecer através dos livros. A leitura é também fundamental ao indicar pelas informações e esclarecimentos onde e como daremos os próximos passos na nossa existência. Agora, para distrair um pouquinho, nós vamos assistir um vídeo falando sobre o Livro dos Espíritos, uma musiquinha, na verdade. Num cantinho da minha estante, sempre ao alcance das mãos, tenho um tesouro bendito que vale mais que 1 milhão. São páginas iluminadas onde a doutrina começou. Com ele ela surgiu no mundo e o mundo se modificou. É a pura filosofia, ciência e religião, que estudo, leio e releio nas horas de meditação. É o livro dos espíritos, com ele
retornando, após a nossa música, tão engraçadinha, alegrinha, nós vamos continuar. Antônio Mores Cury, no jornal Mundo Espírita, alerta que a leitura é um feliz e saudável hábito, que pode ser incorporado a qualquer momento por quem já saiba ler, especialmente se e quando a escolha recair sobre obras instrutivas, informativas, positivas, edificantes, que contenham conhecimento sobre as ciências, a filosofia, as artes e as letras. Então, Antônio Cury fala que a importância do hábito da leitura. E ele diz que o resultado é magnífico, uma vez que o conhecimento que se vai adquirindo é cumulativo. E a leitura por si só torna o leitor capaz de se comunicar melhor, oralmente ou por escrito, seja em sua atividade profissional, em suas relações familiares e pessoais e também na sociedade em geral. A leitura é de fundamental importância na nossa vida e o livro é a melhor companhia que podemos ter. Então, se a leitura de um livro pode nos trazer tantos benefícios, o que diríamos com relação aos benefícios obtidos com a leitura de um livro espírita, que no mínimo vai nos esclarecer sobre quem somos, de onde viemos, para onde vamos e para onde foram e como vivem os nossos queridos que já morreram. Será que se lembram de nós? Será que podem se comunicar conosco? Será que estão nos ouvindo neste momento? Será que estão felizes? Sentem saudades? E afinal, por que estamos assim, aqui? Assim como tantas outras perguntas que podem ser respondidas e serão através de um livro espírita. Nenhuma dessas perguntas ficará sem resposta se tivermos em mãos o livro certo. Ler é um hábito que se adquire minuto a minuto, acionado por um gatilho num momento crucial da nossa vida que nos leva a um objetivo e a grandes conquistas. Então nós podemos estar passando por uma dificuldade, uma vicissitude que nós não esperávamos de maneira nenhuma, e neste momento nós precisamos encontrar a razão disso. Precisamos de um consolo para vivermos essa experiência que estamos passando. E um livro poderá nos trazer este consolo. Um livro espírita nos trará este consolo, nos explicará as razões das nossas dores, dos nossos sofrimentos e nos dará o conforto de que necessitamos. Basta querer, basta ter vontade. Para ter vontade é preciso ter uma visão de futuro, do benefício que teremos com determinada ação. E esta ação, esta visão, será o gatilho para se adquirir o hábito. No momento em que formos confortados, consolados, esclarecidos, nós já imaginamos como poderá ser o nosso futuro daqui para diante. Então este é o gatilho para que nós passemos a ler mais e mais. Leon Denis, pensador espírita, continuador da obra de Kardec, diz em seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que a vontade é a maior de todas as potências. A vontade é a maior de todas as potências. Sua ação é comparável ao poder de um ímã. A vontade de viver, de desenvolver em nós a vida, atrai-nos novos recursos vitais. Tal é o segredo da evolução. O princípio de evolução não está na matéria, está na vontade. O princípio superior, o motor da existência é a vontade. E é tão correta essa afirmação que até mesmo a sabedoria popular, fruto de longa observação dos atos e fatos da existência terrena, construiu
aquela expressão que todos nós conhecemos de que querer é poder. Quando nós temos vontade, quando nós queremos, nós podemos tudo. Para os espíritas em particular, o hábito da leitura é de fundamental importância. O espiritismo está fundamentado na razão, no raciocínio, na lógica, no equilíbrio e no bom senso, e sobretudo na razão. De tal modo que a leitura, e de preferência a leitura constante e intensa, constitui grande contributo ao seu entendimento, à sua boa compreensão. Nós temos como uma das bandeiras do espiritismo a de tornar melhores os que a compreendem. Quanto mais nós compreendemos o espiritismo, quanto mais nós entendemos a doutrina espírita, melhores nós nos tornamos. E compreender o espiritismo nos torna melhores para compreender, e para compreender é preciso ler. É preciso estudar, raciocinar, como disse Kardec. Kardec diz que fé inabalável só é aquela que pode encarar a frente a razão em todas as épocas da humanidade. É preciso compreender a doutrina, é preciso entender do que estamos falando, para que possamos acreditar naquilo que nós vemos, naquilo que nós fazemos, naquilo que nós somos. Sem compreensão, sem entendimento pela razão, a fé é cega. Não adianta nós dizermos que acreditamos em alguma coisa. Nós precisamos saber que aquilo é real, que aquilo é verdade. Isso é fé. Saber que Deus é nosso Pai, saber que Deus é bom, saber que Deus quer o nosso progresso, saber que estamos aqui para crescer, para evoluir, para nos tornarmos melhores. Tudo isso acontece com a compreensão, com o entendimento da doutrina espírita. Então, é pelo estudo e leitura das obras da codificação que saberemos da nossa condição de espíritos imortais, no corpo físico ou fora dele. A vida é uma só, desdobrada, porém, em várias existências. De tal forma que após a desencarnação, retornaremos ao mundo espiritual de onde viemos. Então, o nosso corpo vai morrer, o espírito permanece e volta ao mundo espiritual e depois retorna numa nova encarnação com outro corpo, mas sendo o mesmo espírito. Nós somos imortais e indestrutíveis e viveremos para sempre. Assim, todo o conteúdo do que tivermos conseguido ler, reter e consolidar permanecerá conosco, fazendo parte integrante e inseparável da individualidade de cada um de nós, que não se perde de maneira nenhuma, em hipótese alguma. Nós, indivíduos, seremos sempre os mesmos, vestindo outros corpos, vestindo outras roupas, poderíamos dizer assim, mas seremos sempre individualidades, absorvendo todo o conhecimento e acumulando conhecimentos através do tempo. O que absorvemos através da leitura nos será útil agora e também depois, já que viveremos para sempre, ora no plano físico, como nos encontramos neste momento, ora no plano espiritual, como estão os nossos amigos invisíveis que nos acompanham. Inclusive, neste momento, estão com certeza ao nosso lado. Nós temos no comentário de Kardec, na questão 685 do Livro dos Espíritos, que educação é conjunto dos hábitos adquiridos. Em qualquer dos planos, físico ou espiritual, nós não só vamos continuar a trabalhar, o que às vezes incomoda as pessoas um pouquinho, mas vamos continuar trabalhando, não certamente da forma como trabalhamos hoje, mas vamos trabalhar, como também vamos ler, estudar, refletir, aprender e compreender, sobretudo, os ensinamentos cristãos,
com o que seguramente seremos melhores e mais felizes a cada dia, modificando nossos hábitos indesejados e adquirindo hábitos espiritualmente saudáveis. Mário Quintana nos diz que os livros não mudam o mundo. Os livros mudam as pessoas e as pessoas mudam os livros. A leitura dos livros espíritas nos modificam para melhor e nós modificaremos o mundo para melhor. Basta que queiramos isso. Essa afirmação de Quintana está em perfeita sintonia com o Espiritismo, que tem por objetivo do Espiritismo, a transformação e aprimoramento moral da humanidade. Quando nos compenetramos do valor inestimável dos livros da codificação, nós vamos gradualmente adquirindo uma riqueza interior que nenhum ladrão consegue nos roubar. A riqueza interior que adquirimos é nossa e ficará conosco para sempre.